Boa noite, agradeço muitíssimo aí o convite, né, é um prazer para mim falar sobre laser terapia, fotobiomodulação, né, depois, durante a nossa aula, a gente vai mostrar um pouquinho aqui dos nossos trabalhos na Universidade Federal de São Paulo, no meu laboratório, né, e o objetivo dessa aula, na verdade, é realmente dar uma introdução para vocês a respeito do que é a fotobiomodulação. Vai ser legal lá para o final da aula, que a gente vai conversar um pouquinho dos parâmetros relacionados às principais aplicações, algumas das aplicações, né, que a gente pode utilizar a laser terapia aí na nossa prática clínica para os mais diversos profissionais de saúde. Então, agradeço mais uma vez o convite do Instituto EDERRA, mais uma vez também é um prazer para mim estar falando sobre laser terapia, e agradeço a presença de todos, né, então, né, acho que está chovendo aí na maior parte das cidades que vocês estão, e então, nessa noite chuvosa, é um prazer realmente para mim conversar com vocês a respeito, né, de laser, fotobiomodulação, enfim, hoje em dia a gente tem várias denominações relacionadas a isso. Eu vou colocar minha apresentação, e aí depois só preciso de um feedback aí para ver se está tudo certo, tá bom? Vocês estão conseguindo ver? Sim, só não está em modo apresentação. Isso, agora sim. Querem passar? Tá bom. Bom, podemos começar, então? Pessoal do Instituto? Pode sim. Tá bom. Então, gente, né, mais uma vez, agradeço o convite. Então, mais uma vez, sendo um pouquinho repetitiva, agradeço muitíssimo a oportunidade, né, de conversar um pouquinho com vocês a respeito de laser terapia, como foi introduzido, né, um recurso que hoje em dia, né, o seu uso está sendo cada vez mais difundido, então todos os profissionais da área da saúde podem e devem utilizar a laser terapia, né, para tratar as mais diversas afecções aí que a gente encontra na nossa prática clínica, né, tanto na área da saúde estética, quanto, enfim, na reabilitação, né, para uma quase infinidade aí de utilizações desse recurso eletrofísico. Então, muitas vezes as pessoas, né, me veem ou me ouvem falar de laser terapia e até, né, perguntam, é um milagre? Então, eu falo que é quase um milagre, né, porque ele consegue acelerar aí, né, o laser de baixa intensidade, que é o foco da nossa aula hoje, consegue acelerar o processo de reparo, né, de qualquer tipo de tecido aí do nosso corpo, né, e o metabolismo tecidual, o metabolismo celular de modo geral, né. Então, estou me apresentando, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Cláudia, eu sou professora daqui da Universidade Federal de São Paulo, no Campos de Santos. Eu sou, né, minha formação é fisioterapia, apesar de eu trabalhar com, né, diversas áreas, tanto desenvolver pesquisas na área de fisioterapia, quanto na área de biotecnologia, né, então eu fiz meu doutorado, meu mestrado, minha graduação também lá pela Universidade Federal de São Carlos, na área de físio, e assim que eu terminei meu doutorado, eu passei no concurso aqui na Unifesp, né, no curso de fisioterapia. Então, hoje em dia, eu sou docente da fisioterapia. Então, aqui também a gente tem uma especialização, né, em saúde estética, e, né, durante a minha formação também é legal contar aí essa trajetória aí para vocês. Eu fiz doutorado sanduíche na Austrália, né, então onde eu trabalhei com laser terapia em culturas de células, então um trabalho muito interessante que, né, após a aplicação do laser, a gente conseguia ver realmente as células proliferando, né, tendo aquele metabolismo realmente acelerado, e eu fiz um pós-doutorado, né, depois que eu já estava aqui na Unifesp, na Radboud University, na Holanda, que eu trabalhei, né, com a parte mais de biotecnologia. Mas, como eu falei no início da nossa conversa, né, eu sou muito suspeita em falar de laser terapia ou fotobiomodulação, porque, né, é um recurso aí que me acompanha desde o meu doutorado. Eu fiz meu doutorado em laser terapia, né, com um trabalho mais experimental, onde eu testei o laser em ratas osteoporóticas, né, e verifiquei também que esse recurso ele foi capaz de acelerar o metabolismo, né, ósseo, o metabolismo tecidual. E a partir daí, minha linha de pesquisa foi toda desenvolvida, né, em cima desse recurso. Então, já orientei inúmeros alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, investigando a ação do laser nas mais diversas afecções, desde tecido ósseo até, hoje em dia, a gente trabalha bastante aqui com a parte de fibromialgia,
e offshore treat, né? Então, é um recurso que pode ser explorado aí, como eu falei também, né? Dei uma introdução para vocês, pelas mais diversas áreas da saúde, pelos mais diversos profissionais da saúde. Então, hoje em dia, todo mundo sabe, né? Acredito que todo mundo já tenha ido no dentista e tenha feito ou clareamento, ou, né, limpeza de pele, enfim, de pele, desculpa, limpeza, né, dentária, utilizado a laser terapia como um dos recursos aí para promover esse tratamento, né? Então, na área de odontologia, o laser, ele é super difundido, né, para várias aplicações. Muitos dentistas, né, odontólogos, eles utilizam a laser terapia para tratar casos álgicos, né, problemas de ATM nos pacientes, então podólogos também têm utilizado bastante, dermatologistas, né, então aqui embaixo a gente vê um exemplo, que é uma utilização bastante clássica da laser terapia, né, que é em feridas cutâneas, úlceras, né, quem trabalha em hospital, né, os enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, né, médicos que trabalham no hospital, eles encontram diariamente pacientes acamados, né, pacientes internados há muito tempo, que desenvolve escaras, desenvolve úlceras, e a laser terapia, ela é realmente um dos recursos aí principais, mais utilizados realmente para promover a aceleração do processo de fechamento, né, dessas feridas. Outra área que vem despontando bastante, né, é a laser terapia na reabilitação e na medicina ou fisioterapia, de maneira geral, esportiva, né? Então, muitos estudos vêm sendo realizados e indicam, né, que o laser, ele está sendo chamado de doping fisiológico, né, porque ele consegue acelerar todo o metabolismo muscular e, consequentemente, acelerar o processo, né, ou performance de atletas. Então, enfim, só um panorama geral para mostrar para vocês a ampla variedade, a ampla gama de aplicações da laser terapia nas profissões, né, na prática clínica dos profissionais de saúde. Então, eu trouxe para vocês também uma outra área que, né, eu sou, né, apaixonada, apesar de não trabalhar diretamente, mas eu acho que tem uma aplicação muito direta, muito promissora, e cada vez mais vai ter, né, por causa do envelhecimento populacional, que é a área, né, que é a aplicação de laser terapia para neurociência ou neurologia de maneira geral, para pacientes que têm, por exemplo, demência, para pacientes que têm Parkinson, para pacientes que têm problemas cognitivos, né? Então, a laser terapia, vários estudos vêm sendo feitos, realmente, atestando a eficácia da estimulação, que a gente fala estimulação transcraniana da laser terapia, para melhorar a função cognitiva, para tratar a sintomatologia de pacientes com problemas neurológicos. Então, trouxe para vocês, né, a título de curiosidade, esse estudo que é uma revisão, é uma narrativa sistemática, né, uma revisão sistemática, feita por um grupo lá dos Estados Unidos, que é bastante ativo, bastante produtivo em relação à área de laser terapia, e que demonstra realmente que já, hoje em dia, na literatura, tem vários trabalhos que comprovam, que evidenciam a ação dessa terapia realmente para acelerar, né, ou para tratar, na verdade, a sintomatologia de pacientes com problemas neurológicos. Né, acredito, né, fototerapia mamilar também, acredito que vários de vocês já tinham, né, tenham ou contato, ou ouvido falar em relação à aplicação da laser terapia para tratamento, né, de fissuras mamilares em mulheres, né, que amamentam. Então, é muito desconfortável, né, quando nesse processo aí, ao aparecimento dessas fissuras mamilares. Então, a laser terapia, ela vem sendo muito utilizada por profissionais, né, enfermeiros, por fisioterapeutas, para promover a cicatrização dessas lesões, né, no mamilo da mulher que está amamentando. Então, vem despontando aí também significativamente, uma área muito promissora, com, né, um retorno financeiro aí bastante interessante também. Além disso, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar, né, dessa técnica, o contato com essa técnica, que é o ILIB, né? Então, o ILIB é uma sigla dessas palavrinhas aqui em cima, né, Intravascular Laser Radiation of Blood, que, na verdade, né, ainda, né, enfim, não existem muitas evidências na literatura, né, mas é uma técnica bastante antiga, que foi desenvolvida por pesquisadores russos, né, há bastante, acho que na década de 50, se não me engano. Então, era utilizada o laser invasivo, né, na artéria radial,
e fundamentado, né, essa técnica é fundamentada na irradiação do sangue, realmente, e, consequentemente, a efeito sistêmico, né, dessa técnica, né, iniciando, né, ou promovendo efeito do sistema, né, principalmente imunológico. Então, hoje em dia, no Brasil, ela está sendo bem difundida também. Então, óbvio, né, que ela deixou de ser invasiva. Hoje em dia, ela é utilizada de forma transdérmica, né, com a aplicação dessa pulseirinha, posicionamento do aparelho na artéria radial, e aí a gente faz, né, o aparelho já vem pré-programado com alguns parâmetros mais específicos para essa técnica, e aí a gente faz a aplicação, né, mais ou menos por 30 minutos. Então, também já existem algumas evidências, apesar dessa técnica ter que ser mais estudada, mas ela vem despontando significativamente aí entre os profissionais de saúde, principalmente aqui no Brasil, né? Trouxe esse aparelho também, não sei se vocês já tiveram contato, né? Muito provavelmente, porque é um aparelho bastante sofisticado, né? Não sei se no Brasil já tem algum aparelho desse, que é uma câmera de laser, né? Ele é utilizado, essa marca é dos Estados Unidos, é americana, então esse aparelho, se não me engano, ele custa $500 mil, né? Muito sofisticado, mas ele é utilizado bastante em clubes de futebol, clubes esportivos de maneira geral, né? Para atletas, para que o atleta, ele receba, né, radiação laser no corpo todo, então baseado naquela, né, enfim, aplicação, naquela indicação que eu falei para vocês anteriormente, que é a estimulação muscular para aumento da performance, principalmente daquele atleta, né? Então, como é um aparelho muito caro, é mais, né, direcionado aí para clubes esportivos, enfim, para estimulação de atletas. Bom, então a gente está falando de laser, né? Então, mas o que é esse laser? Sempre lembrando que nosso foco hoje é o laser de baixa intensidade, né? Então, a laser terapia, né, ou a fototerapia, que é uma outra denominação dessa técnica, e atualmente a mais utilizada e a mais difundida é a fotobiomodulação, né? Então, todas essas denominações, elas culminam, né, ou nada mais são do que a aplicação da luz como forma de tratamento. Então, sempre lembrando, né, que o que a gente está discutindo hoje é a aplicação da luz para a estimulação do tecido biológico, né? Então, retomando um pouquinho em relação ao laser, o laser, na verdade, né, ele significa, é o acrônimo, né, dessas palavrinhas aqui, que é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, em português, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Então, sempre quando a gente conversa de laser, todo mundo pergunta, mas o que é o laser? É o laser de baixa intensidade, o laser de alta intensidade. Então, a gente sempre tem que fazer essa diferenciação, realmente, porque eles, na maior parte das vezes, eles têm efeitos contrários, né? Então, o laser de alta intensidade, ele é utilizado exatamente para, né, vamos dizer assim, para destruir o tecido. Então, é um laser que a gente utiliza que os profissionais habilitados utilizam numa cirurgia oftalmológica, por exemplo, uma cirurgia dermatológica, por exemplo, né? Para, enfim, depilação a laser. É o laser de alta intensidade que tem o intuito de destruir os tecidos, né? Então, a fotobiomodulação, né, ou a fototerapia, né, de maneira geral, ela se concentra no laser de baixa intensidade, que é exatamente o contrário, é interagir com os tecidos biológicos, né, que tem o objetivo de interagir com esses tecidos, principalmente uma organela, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente na aula, e a partir daí, essa interação, ela vai gerar uma série de cascatas biológicas, que a gente fala, culminando os efeitos terapêuticos do laser, que é exatamente a estimulação, né, dos tecidos biológicos. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação realmente, para não restar dúvida. Bom, então a gente falou que o laser de baixa intensidade, ele estimula os tecidos biológicos. Mas como é que será que ele estimula, né? Então, principalmente devido a essa propriedade, né, desse feixe laser. Essa propriedade, ela chama colimação. Então, essa colimação, ela determina que quando, né, o feixe laser, vamos dizer assim, ele sai lá da nossa caneta, do nosso cluster, né, ele sai de forma muito colimada, né, ou seja, ele tem um alto grau de paralelismo desses feixes, né, e, consequentemente, ele tem
né, aliado aos parâmetros adequados, ele tem essa capacidade de ultrapassar a barreira da pele, ultrapassar músculo, né, e conseguir chegar até ao tecido ósseo, né, ou seja, ao meu tecido-alvo. Né, consequentemente, ele, dependendo dos parâmetros que a gente coloca, a gente consegue determinar qual tecido que o laser, né, que essa luz altamente organizada, ele consegue atingir. E também, de maneira geral, essa colimação é que é responsável, né, pelos perigos oculares gerados pelo laser. Então, todo mundo já viu a aplicação de um laser de baixa intensidade, a utilização aí de óculos, né, de proteção, todo mundo que tem um aparelho já vai adquirir um aparelho, né, vai verificar que ele vem com esse óculos de proteção que é altamente, né, necessário para aplicação, tanto ou para uso, na verdade, durante a aplicação, tanto do paciente quanto do profissional de saúde que está utilizando esse aparelho. Então, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês visualizarem e entenderem de uma melhor forma, né, a diferença entre uma luz comum, então a luz, está todo mundo aí, né, ou no trabalho, ou na sala, ou no quarto, assistindo essa nossa conversa, né, essa nossa interação. Então, a luz comum, que está iluminando aí a sala de vocês, o ambiente que vocês estão, ela é representada por essa multidão aqui desorganizada, né, é uma luz que não tem paralelismo entre os seus feixes. Então, consequentemente, então, o LED, né, tem características como essa, uma luz comum, né, então, consequentemente, ele não tem uma potência para atingir um tecido bastante profundo. E ao contrário da luz laser, que é representada por essa, né, outra figura aqui do lado, com feixes altamente paralelos entre si, né, e organizados. Consequentemente, ele tem, a gente fala, um pico de penetração mais profundo e essa capacidade de atingir também tecidos mais profundos, gerando esse efeito biológico, né, ou seja, a estimulação e os efeitos terapêuticos eliciados por esse recurso que a gente está conversando hoje. Mas, né, estou falando que o laser, ele estimula o tecido, mas qual será que ele estimula? Não que, né, existem várias teorias, né, várias modificações celulares, moleculares, celulares, fisiológicas, né, de maneira geral promovidas aí pela laser terapia, mas só, né, para dar uma introdução para vocês, né, de maneira básica, né, o laser, ele consegue atingir uma organela aí vital para a nossa célula, que está representada aqui pela mitocôndria, né, então todo mundo lembra lá das aulas de fisiologia, né, de biologia celular, molecular, que a mitocôndria, ela produz ATP, né, ela é o nosso, vamos dizer assim, nosso pulmãozinho lá na célula, né, ou seja, ela é responsável pela respiração celular, e ela, né, entre aspas, coincidência, é ela que consegue absorver essa luz laser. Então, quando a gente coloca, né, vai tratar a pele do nosso paciente, enfim, do nosso cliente, a gente aplica o laser, né, aquela luz, ela consegue interagir com a mitocôndria das células do tecido que está recebendo essa energia e absorver essa energia laser, né? A partir do momento que a gente consegue adicionar qualquer tipo de energia ao corpo humano, ela vai fazer com que haja um aumento da aceleração de todas as reações químicas, né, que estão ocorrendo naquela organela, naquela célula, naquele tecido, né? Então, consequentemente, uma vez que o feixe laser incide na mitocôndria, essa energia, vamos dizer, essa energia extra é absorvida, né, uma mitocôndria funcionando de maneira mais acelerada, ela vai culminar no quê? Exatamente numa aceleração, né, da síntese de ATP, então vai produzir mais ATP, vai acelerar a respiração mitocondrial, consequentemente a energia celular, então como eu falei para vocês, é uma cascata, né, se uma organela responsável pela produção de ATP está produzindo mais ATP, consequentemente toda a energia celular vai estar também acelerada e todas as reações químicas, né, daquela célula também vão estar aceleradas. Né? Aqui a gente consegue visualizar, né, de forma mais detalhada. Então, uma vez que o laser incide nas células, é absorvida por essas mitocôndrias, né, que são responsáveis pela respiração mitocondrial e celular, obviamente, produção de mais ATP e, consequentemente, lá, né, falando na forma mais, ou no nível mais molecular, nós vamos ter um aumento da síntese de RNA, aumento da síntese de proteínas, aumento da síntese de enzimas, o que vai culminar na
aceleração da proliferação celular de todas as células, gente, né, não tem exceção, inclusive de células cancerígenas, né, o que não é bom, obviamente, mas, e consequentemente, baseado nesses princípios, ou nessas modificações celulares, vai haver os efeitos terapêuticos da laser terapia, né, que de forma também geral, eles são baseados no quê? No efeito de regeneração, né, por isso que o laser aumenta a proliferação dessas células, e o laser promove regeneração de lesões, enfim, das mais diversos tecidos também. O efeito analgésico, então o laser é capaz de modular, né, processos álgicos aí, diminuir a dor do nosso paciente, e também modular, eu falo que o laser não é anti-inflamatório, né? O laser ele é capaz de modular o processo inflamatório, então ele não combate a inflamação de uma lesão, por exemplo, ele modula, ou seja, ele acelera a resolução daquele processo, né, e consequentemente ele acelera, juntamente com o efeito regenerativo da laser terapia, ele acelera o fechamento daquela ferida cutânea, ele acelera o processo de recuperação de uma lesão muscular, por exemplo. Bom, tipos de laser, então. Então, da mesma forma, né, hoje em dia, no Brasil, a gente tem equipamentos que, em um equipamento só, a gente tem vários tipos de LED, vários tipos de laser, mas de maneira geral, né, nós temos o laser vermelho e o laser infravermelho, né? Então, o laser vermelho, para quem já tem alguma experiência com laser, é aquele laser, aquela fotobiomodulação que a gente consegue visualizar, a gente vê que está passando um feixe laser, né? Então, ele trabalha com comprimentos de onda, que a gente fala, hoje em dia, na maior parte dos aparelhos do Brasil, que são comercializados aqui no nosso país, de 632 até 670 nanômetros, né? Então, esse valor terapêutico aqui de comprimento de onda é que vai determinar com que ele seja, com que a gente consiga visualizar realmente a passagem do feixe laser. Ele é mais utilizado, né, o feixe laser, o laser vermelho, ele não tem um pico de penetração muito profundo, né, então, ou seja, ele não é muito indicado para tratar, por exemplo, tecidos muito profundos, como o tecido ósseo, uma fratura óssea, por exemplo. E ele é mais utilizado ele ter uma interação melhor com tecidos mais superficiais, como, por exemplo, pele, ele tem uma interação excelente com pele, ele é super utilizado, ele é super, né, eficaz para acelerar o processo de reparo aí de lesões teciduais, úlceras, feridas cutâneas, enfim, ele é sensacional, para pacientes queimados também, ele é super utilizado, né, e tecidos musculares, né, mais superficiais, né. O laser vermelho, ele é muito utilizado também para quem gosta da área de saúde estética, muito utilizado para tratamento de afecções para pacientes ou clientes que procuram atendimento nessa área. E nós temos também o laser infravermelho, né, que é mais utilizado naquela aplicação que eu falei para vocês, para estimulação da performance muscular. A gente utiliza o laser infravermelho para modulação do processo de algia. Então, a gente utiliza o laser mais utilizado, né, é o infravermelho, para tratamento de lesões em tecidos mais profundos, músculos mais profundos ou tecido ósseo. Então, o laser infravermelho, porque ele é mais potente, ele tem um pico de penetração maior, mais profundo, né? Então, e ele é chamado de laser infravermelho porque o nosso olho humano, ele não consegue visualizar, a gente não consegue enxergar a passagem desse laser. Então, muitas vezes na prática clínica, né, então não sei se vocês já ouviram isso, então a gente faz a parametrização aí do laser infravermelho, começa a colocar no paciente, ele fala, nossa, mas não está passando nada, né, obviamente que está, a maior parte dos aparelhos ele tem aquela luz guia, somente para indicar realmente o que está passando, né, e ele trabalha nessa janela terapêutica aqui na maior parte dos aparelhos hoje em dia do mercado brasileiro, de 780 até 870 nanômetros. Anteriormente, a gente também tinha, alguns aparelhos ainda têm o 904 nanômetros, mas ele vem sendo cada vez menos utilizado. Mas, enfim, né, para a nossa conversa de hoje, que é legal saber guardar essas informações do laser vermelho e do laser infravermelho, né, sendo o laser infravermelho mais potente, utilizado para tratamento de
lesões ou tecidos mais profundos. Então, aqui para ilustrar para vocês, né, enfim, o pico de penetração dos diferentes comprimentos de onda, tanto do laser visível, quanto ou vermelho, quanto do laser invisível e infravermelho. Então, um laser visível com comprimentos de onda, né, que a gente fala, um pouco menores, o laser, na verdade, de 630 até 670, aproximadamente, tem picos de penetração, de profundidade bem menores, bem mais superficiais do que o laser infravermelho. Então, por isso, esse laser visível, tratamento de tecidos mais superficiais, né, pele, uma interação maravilhosa com pele, e tecido muscular mais superficial, desculpa, e o laser infravermelho para as outras aplicações, principalmente tratamento de tecidos mais profundos. Bom, né, uma pincelada em relação às técnicas de aplicação também. Nós temos, basicamente, né, a técnica mais utilizada é a técnica de aplicação pontual por contato, né, onde tem o contato realmente, ou do cluster, aqui a gente vê um aparelho, né, esse aparelho é bastante sofisticado, é bem interessante, tem vários comprimentos de onda de LED e de laser também, então esse aqui ele passa em forma de cluster, né, ou as canetas, né, que nos aparelhos um pouquinho mais simples, nós ainda temos aquelas canetas, né, então a gente coloca essa caneta ou cluster de forma mais perpendicular possível, né, em contato com a pele do meu paciente, do meu cliente, e a partir daí a gente faz a aplicação do laser. E nós temos também a aplicação pontual, né, à distância, muito utilizada para tratamento do interior de feridas, né, ou de escaras, ou de lesões teciduais, e na área de saúde estética também, né, nós temos, principalmente para a aplicação da laser terapia, dos LEDs também, então a gente faz a aplicação pontual à distância, como uma forma aí de otimizar o nosso tratamento, é uma outra opção que a gente tem, sendo que a mais eficaz é a técnica pontual por contato, né, porque a gente, a partir do momento que a gente faz o contato da ponteira ou do cluster com a pele do nosso, do paciente, da pessoa que a gente está tratando, a gente diminui a reflexão, né, e a divergência do feixe laser, otimizando aí a chegada da energia no nosso tecidual. Bom, de forma, né, geral, as indicações, como eu já falei, né, a laser terapia, ela, hoje em dia, o seu uso vem sendo, né, ampliado, o crescimento é muito significativo, para mim realmente é uma alegria, porque, né, como eu fiz meu doutorado em laser terapia, quando eu comecei nessa área, ainda precisava, né, de muita investigação científica, ele não era muito difundido ainda entre os profissionais de saúde, então é com muita alegria aí que eu vejo o crescimento da laser terapia, né, todo mundo utilizando com bastante empenho, com bastante entusiasmo, né, como eu falei anteriormente, nas mais diversas áreas e por todos os profissionais da área da saúde. Então, só para dar uma pincelada geral para vocês, né, então, a laser terapia pode ser utilizada para aceleração do processo de consolidação em fraturas, então, hoje em dia, para quem trabalha em hospital, né, vê muito acidentes automobilísticos com com fraturas, aquelas fraturas cominutivas, né, motociclista que tem acidente de trânsito e fratura um osso em vários, né, fragmentos, em vários pedaços. Tem aquelas fraturas que não se consolidam de maneira alguma. A laser terapia ela vem sendo muito utilizada com efeitos muito positivos para acelerar o processo de reparo dessas fraturas. Né, para quadros álgicos, como eu falei para vocês, para modular o processo inflamatório de qualquer tipo de lesão, né, então na área de saúde estética, por exemplo, para celulite, né, que nada mais é do que um processo inflamatório, para acnes, então ela vem sendo muito utilizada para, como eu falei, não combater, mas modular o processo inflamatório aí dessas afecções. Aumento da performance muscular também vem despontando muitos estudos, vocês podem, né, sair aqui da nossa conversa depois, procurar na literatura e vocês vão, né, encontrar muitas evidências científicas realmente que já comprovaram a utilização do laser, né, em todas essas indicações aí que a gente vem conversando, né, lesões tendíneas, enfim, lesões musculares, lesões nervosas. Na área de saúde estética, mais especificamente, né, no emagrecimento, alguns estudos vêm apontando que o laser, ele pode ser utilizado como coadjuvante, obviamente, processos de emagrecimento, cirurgias plásticas reparadoras, para quem trabalha com
pós-operatório, de cirurgias plásticas, vocês vão ver que tem né, um efeito maravilhoso, né, na aceleração do processo aí de reparo pós-cirúrgicos para queimaduras. Hoje em dia é uma área que está crescendo bastante também, crescimento capilar, úlceras, que a gente já comentou um pouquinho, né, acnes e fotoenvelhecimento. Então, né, hoje em dia o laser, o LED também, vem sendo muito utilizado para estimular, né, para quem trabalha na área de saúde estética, para estimular os queridinhos aí, que são os fibroblastos, né, e a partir do momento que os fibroblastos estão estimulados, baseado em todos aqueles mecanismos de ação que a gente discutiu lá no início da nossa aula, eles fazem a deposição de colágeno, né, e, consequentemente, amenizam todos os sinais e sintomas relacionados ao fotoenvelhecimento. Bom, gente, então eu trouxe para vocês, né, de maneira bastante, aqui uma parte mais técnica, realmente, né, alguns protocolos, incluindo alguns parâmetros, realmente, indicados, tá, para a gente, que pode nos dar um norte, né, que pode nos orientar aí na nossa prática clínica, tá? Então, eu sempre falo, né, para os alunos de graduação, pós-graduação, protocolo é interessante, é importante, mas a gente não pode se ater, não pode, né, se fixar nesses protocolos, né? A gente sempre tem que estar fazendo as avaliações, né, diárias, ou a cada sessão aí, dos nossos pacientes, dos nossos clientes, para realmente avaliar se os protocolos de laser terapia que a gente está utilizando, eles estão sendo adequados para acelerar o processo de reparo, para fazer o manejo da dor. Tá? Então, é legal partir desses protocolos, esses parâmetros, mas sempre se atentem a fazer as modificações necessárias, né, nos pacientes de vocês, baseados sempre na evolução, né, que, consequentemente, vem das avaliações e das reavaliações que devem ser constantes. Bom, então, úlceras, né, escaras, enfim, lesões crônicas. Então, muito paciente diabético, acredito que todos vocês já tenham tido contato com pacientes diabéticos, não? É muito comum também aquelas lesões diabéticas, feridas crônicas relacionadas a diabetes, que não cicatrizam de maneira alguma. A laser terapia tem um efeito, né, muito significativo, um efeito fantástico para fechamento dessas lesões. Né? Então, tem várias formas de aplicação, tanto no interior aí da pele não íntegra, que deve ser feita pela aplicação pontual sem contato, e também na borda dessa lesão. Então, os parâmetros, né, utilizados, indicados, são esses. A gente já viu que o laser vermelho que deve ser utilizado, porque é um laser que tem uma interação maravilhosa com o tecido cutâneo, né, uma potência, então existem vários parâmetros aí do laser que tem que ser considerado, uma potência, né, indicada de 30 miliwatts, e uma fluência, né, essa fluência com uma dose, né, um pouquinho, não muito alta, de 3 a 6 joules por centímetro quadrado. Né? Então, vamos ver, né, nos parâmetros aí das outras indicações, é uma fluência baixa, né, e esses parâmetros, ou seja, a dose, né, esse joguinho aí de dose que vai chegar até o tecido, ele não é alto porque a pele, né, é superficial, obviamente, e no interior dessa ferida, a gente nem tem essa cobertura cutânea, né? Então, consequentemente, a gente não precisa de muita energia, porque não tem muitas barreiras teciduais para que o laser tenha que ultrapassar. A periodicidade também é bastante variável, mas é indicada de 2 a 4 vezes por semana, tá? Então, como eu falei, a técnica é pontuar por contato ao redor da ferida, né, ao redor da escara, da úlcera, enfim, e pontual sem contato no interior, na pele não íntegra aí da ferida. Então, mais ou menos, eu trouxe para vocês, né? Então, aqui provavelmente é um paciente que tem uma úlcera diabética, né? Uma ferida crônica diabética, sendo tratado com a laser terapia. Então, né, a gente já tratou alguns pacientes aqui, e tem um efeito, né? Um efeito terapêutico muito positivo. Bom, para queimaduras, estão na mesma, né, fundamentação, na mesma linha aí das úlceras, das escaras, né? Então, pacientes queimados também, né, enfermeiros, quem trabalha em hospital já e nesse tipo de serviço, né, são afecções, são pacientes, dependendo da extensão da queimadura, são pacientes muito complicados, né? Tem um grau de sofrimento aí bastante, né, difícil aí de trabalhar, e a laser terapia ela vem sendo bastante utilizada também para acelerar o processo de reparo tecidual em pacientes com queimaduras.
Mais uma vez, o laser, né, indicado é o laser vermelho, 670, né, com potências também baixas, 30 miliwatts, e fluências, né, ou doses um pouquinho maiores que as úlceras, mas também baixas. Até, né, o que é indicado, né, a gente pode fazer uma variação desses parâmetros, obviamente, de 10 a 24 joules por centímetro quadrado, né, e mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana. Nas queimaduras também a gente tem que avaliar realmente, né, onde a gente vai fazer a aplicação. Então, mais uma vez, na borda das queimaduras, depende muito da extensão dessa lesão tecidual, dessa lesão cutânea, e no interior também, né, da superfície da queimadura, obviamente, o indicado é a aplicação pontual sem contato. Bom, para dor, né, para quadros álgicos das mais diversas causas ou etiologias, a laser terapia, né, ou a fotobiomodulação, ela tem um efeito bastante comprovado também, né, então nesse caso a gente utiliza, o mais indicado é utilizar o laser infravermelho, principalmente naquela janela terapêutica lá de 780 até 870 nanômetros, né, e com potências, ou seja, com parâmetros muito mais altos do que a gente, né, discutiu, do que a gente viu para lesões cutâneas, né, porque muitas vezes são tecidos ou causas, né, daquele quadro álgico muito mais profundos, então a gente tem que aumentar a dose para que ele consiga realmente chegar naquele tecido-alvo. Então, para vocês verem, uma dose, né, de 100 a 120 joules por centímetro quadrado, muito maior do que os 6 joules por centímetro quadrado vistos lá para estimular as caras, né, e uma potência de 100 miliwatts, então são doses bastante altas, né, e obviamente o ponto, né, de aplicação é na região da dor, né, na região, se for, né, uma dor mais pontual, nos pontos gatilhos, por exemplo, né, se for uma dor relacionada a pensamento, né, de algum nervo, enfim, no trajeto nervoso, mas sempre na região da dor, né, então, aqui no nosso laboratório, a gente está fazendo um trabalho com pacientes com fibromialgia, né, a gente faz tratamento tanto com atividade física, quanto com a laser terapia, a fotobiomodulação, na região da dor, e a gente está tendo resultados fantásticos, muito positivos, quando a gente associa esses dois recursos, né, no combate, na modulação, né, daquele quadro álgico desses pacientes de fibromialgia, que, né, acredito que também todos saibam que né, a principal queixa desse tipo de paciente é a dor intensa, contínua, enfim, por anos, né, e, consequentemente, a gente está conseguindo realmente ver resultados positivos dessa técnica. Fraturas ósseas, como eu falei para vocês, né, então, mais uma vez, a gente vem enfrentando aí cada vez mais, né, a incidência, né, tanto de fraturas cominutivas, no caso de acidente automobilístico, fraturas, né, por osteoporose. Então, hoje em dia, né, o envelhecimento populacional vai fazer o que a gente encontra na nossa prática clínica cada vez mais pessoas, né, osteoporóticas que desenvolvem fraturas, que são né, uma dificuldade extrema de consolidação, porque a massa óssea também já vai estar diminuída, então que compromete muito, significativamente, aí a capacidade desses pacientes de consolidarem por eles mesmos, né, ou de repararem por eles mesmos aquelas fraturas. Então, consequentemente, o laser, né, também aqui o infravermelho, né, capacidade de penetração mais profunda, ele vem aí atuando, né, como uma ajuda muito bem-vinda, né, para o tecido ósseo desses pacientes, para acelerar o processo de consolidação. Então, como vocês podem visualizar aqui, são doses, potência e doses bastante altas, né, para que a energia laser, ela alcance aquele tecido, aquela região da fratura, e, consequentemente, acelere o processo de reparo, né. A aplicação também deve ser na região da fratura. Osteoartrite, né, então, bem, da mesma forma, né, eu sempre brinco com os alunos, se vocês não têm osteoartrite nesse momento, em algum momento da vida, né, de vocês vão desenvolver osteoartrite, porque também a osteoartrite relacionada ao envelhecimento populacional tem, né, sua incidência vem sendo cada vez mais né, significativa, né, então aquela degeneração da cartilagem articular. Então, a laser terapia, ela vem também sendo muito utilizada para tratar principalmente aquele quadro inflamatório relacionado com a osteoartrite, né? A cartilagem, uma vez degenerada, a gente não consegue reparar, né? Mas aquele quadro inflamatório que leva a todas aquelas outras
né, sequelas aí relacionadas à atrofia muscular, enfim, muita dor, né, todo esse quadro ele pode ser tratado com a laser terapia. Então, mais uma vez, né, com lasers infravermelhos, né, e o indicado não obrigatoriamente, né, 50 miliwatts de potência e 80 a 100 joules por centímetro quadrado, né, sempre na região aqui da articulação acometida. Então, aqui no nosso laboratório também um dos carros-chefes, né, a investigação da laser terapia para tratamento de pacientes. A gente já desenvolveu bastante estudos pré-clínicos, né, com animais, com esse modelo experimental, a gente já levou para modelos clínicos, né, então a gente trata muito paciente com a short-reach, com a laser terapia, então a gente também tem resultados fantásticos. E mais especificamente, né, na área de saúde estética, uma área que vem, né, crescendo muito, e o laser também, o uso do laser também vem acompanhando esse crescimento da área da saúde estética, né, vou dar uma pincelada aí para vocês das diversas aplicações dessa técnica, né, então, por fotoenvelhecimento, como eu falei anteriormente, né, o queridinho dos profissionais de saúde que trabalham nessa área são os fibroblastos, né, então, os famosos fibroblastos, que, uma vez estimulados pela luz laser, pela fotobiomodulação, vão ter todo o seu metabolismo, né, como a gente conversou anteriormente, estimulado, e como consequência vai ser aumentada a deposição do nosso tão desejado colágeno, né, e consequentemente combater diminuir, né, todos os sinais e sintomas relacionados ao fotoenvelhecimento. Então, aqui eu trouxe para vocês um trabalho também que foi desenvolvido aqui no nosso laboratório. A gente estudou, né, alguns sinais e sintomas relacionados ao envelhecimento cutâneo, né, facial. A gente fez a verificação dos efeitos, ou investigou, né, os efeitos tanto do laser quanto da radiofrequência, de forma concomitante, a gente associou esses dois recursos, e ao final, lá na avaliação, ao final do protocolo de tratamento, a gente observou que houve uma diminuição, realmente, uma amenização, né, principalmente de rugas, né, faciais. Então, determinando realmente que esses dois recursos, eles foram eficazes para diminuir a sintomatologia relacionada ao autoenvelhecimento facial. Então, aqui algumas ilustrações, né, para vocês terem uma ideia de como que é determinado, né, os pontos para aplicação da laser terapia para essa especificidade, né, para tratar esses sinais e sintomas. Então, obviamente, a gente tem que fazer a higienização da pele, e a partir daí, determinar os pontos que a gente quer estimular, né? Então, geralmente, a gente faz a delimitação das duas, da hemiface, né? Então, estimula uma hemiface, depois estimula a outra hemiface, né? Então, claro que depende do paciente, depende do grau de acometimento, mas geralmente a gente determina 3 pontos, né? Na região, enfim, da testa, e assim por diante, até estimular toda a região acometida do nosso paciente. Então, aqui nesse caso, ó, só para vocês visualizarem, é uma aplicação da fibra ótica simples, de uma caneta, né, que vinha, geralmente os aparelhos um pouco mais antigos tinham a caneta. Hoje em dia a gente tem bastante o cluster, né, que é uma forma otimizada de aplicação da laser terapia, da fotobiomodulação, porque tem várias saídas lasers, a gente consegue irradiar uma área maior com um tempo menor. Então, aqui, né, na verdade, um LED, né, então só para um cluster aqui para vocês visualizarem, terem ideia de um outro tipo de aplicação. Em relação aos parâmetros, nesse caso, né, como a gente já discutiu, o mais indicado realmente é o laser vermelho, de 670 nanômetros. Com esses parâmetros, obviamente, a gente está falando de tecido cutâneo, então são parâmetros mais baixos, né, de 30 miliwatts de potência, e 10 a 30 joules por centímetro quadrado de dose, né, e naqueles pontos que a gente discutiu anteriormente. Trouxe para vocês também, acredito que alguns já tenham tido contato, né, com esse tipo de estimulação. Então, esse aqui, tanto o LED quanto o laser pode ser utilizado para crescimento capilar. Então, pacientes que chegarem para vocês com alopécia, eles devem ser tratados com a laser terapia, né? Então, existem alguns dispositivos que emitem LED, que emitem a luz laser, mas também o laço laser da prática clínica também pode ser utilizado para tratamento desses pacientes. Hoje em dia vem sendo muito utilizado para pacientes como tratamento coadjuvante
para pacientes que fizeram um tratamento capilar, né, ou implantes, na verdade, capilares, né, vem sendo bastante, um crescimento bastante significativo nessa área. Então, também muitos estudos científicos, eles vêm sendo, né, desenvolvidos, já foram atestados realmente que para pacientes com alopécia, para, né, essa área de tricologia, de maneira geral, a laser terapia, ela tem né, efeitos bastante pronunciados, bastante significativos. Bom, pessoal, é isso, né? Então, a gente, né, o objetivo realmente dessa aula é dar essa pincelada geral aí em relação a esse recurso tão, né, tão promissor, esse recurso que pode ser utilizado para todas as áreas aí, né, os profissionais de saúde. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente... Professora, eu tenho uma dúvida. E só um minutinho, só concluir aqui. Tá bom. Tá bom? Né, então, enfim, realmente o objetivo realmente dessa aula é dar essas informações básicas, né, para vocês, esse aparelho que pode, como vocês viram, né, a gente pode utilizar aí para todos os tipos de pacientes que a gente encontra na nossa prática clínica. Então, eu sou suspeita, como eu falei no início da aula, então usem e abusem desse recurso, tá, que vocês vão ter bastante sucesso no tratamento do paciente de vocês. Gente, eu acho que a gente tem um tempinho aí, uns 5 minutinhos, que eu tenho um outro compromisso agora, uns 5 minutinhos aí para a gente bater um papo, e aí a gente fica com o pessoal do Instituto. Fique à vontade para abrir o microfone, por favor. Eu que agradeço, Daniela, espero que vocês tenham aproveitado. Acho que esse material vai estar disponível para vocês, e a gente vai bater nesse papo. Pois não? Eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica. Sim. Eu já uso o laser, o vermelho, para cicatrização de feridas, e é maravilhoso, né? E eu tenho dúvida em relação à fibrose de lipoaspiração. Qual o laser que eu posso utilizar, o vermelho, o infravermelho, e a dose? Você pode, assim, na verdade, para a pele, é sempre o vermelho. Tá. Então, assim, você pode se basear naqueles parâmetros que a gente discutiu, né, que eu discuti durante a nossa aula. Então, parâmetros mais baixos, né, até, eu não sei exatamente que aparelho que você tem. Isso que complica um pouquinho em relação... Eu tenho a caneta da MMO. A gente só precisaria ver até qual parâmetro, qual dose, qual potência que ele chega, né, para que a gente pudesse definir um protocolo mais adequado aí. Porque é isso que complica um pouquinho né, a montagem aí dos nossos protocolos, porque cada empresa e cada aparelho, eles trazem, né, ou permitem que a gente coloque valores máximos aí da laser terapia. Então, esse jogo aí realmente que é o X da questão aí da aplicação. Mas se você pode me escrever, que daí a gente discute direitinho e traça protocolos aí mais adequados para o paciente que você enfrenta, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Porque daí aí eu vejo direitinho os parâmetros do aparelho que você tem, aí é mais fácil da gente discutir. Então, tá bom, agradeço. Fica à vontade. Obrigada. Fica à disposição. Eu que agradeço. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Acho que a Raquel levantou a mão. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Professora, Ana Cláudia, no caso, você falou muito a respeito dos protocolos que vocês têm aplicado aí no laboratório, né? E me chamou muita atenção aquele caso facial por conta das rugas. Eu não trabalho com a parte estética, eu trabalho mais com pós-operatório também. Sim. E eu queria entender um pouco sobre essa questão do protocolo, né? Existem alguns protocolos que, como a colega acabou de falar, eu também tenho caneta do MMO, tem alguns protocolos que já vêm pré-determinados, né, de fábrica, mas cada caso a gente analisa. Só que hoje, assim, para mim, o que eu vejo é a dificuldade de compor um protocolo e depois de X tempo reavaliar se aquele protocolo ele foi efetivo. Como é que vocês fazem isso? Que ideia que você poderia nos trazer? Sim, sim. Raquel,
né? Essa sua pergunta é muito boa, que é realmente, né, como eu falei um pouquinho para a Sônia, a grande dificuldade de se trabalhar com laser terapia, né? Então, assim, nós temos... eu falo que eu sou apaixonada por laser porque tem um efeito maravilhoso, só que é muito complexo, né? Porque, assim, se a gente for ver, né, você comentou dos protocolos fechados, a gente sabe da correria do dia a dia, né, Raquel, que muitas vezes não nos permite o privilégio de pensar em protocolos personalizados, realmente, a gente gostaria muito, né, a gente faz o que pode, mas muitas vezes a gente não consegue na nossa prática clínica na correria. Então, protocolos dos aparelhos, eles são interessantes, né, então, muitas vezes é o que é possível na hora, né, mas, e além disso, tem a dificuldade também de que, né, vocês têm essa caneta da MM Óticas, ela traz, dependendo do aparelho e do fabricante, né, ela traz alguns, enfim, intervalos realmente e valores máximos de potência, de densidade de energia, né? Hoje em dia a gente fala muito de energia por ponto também. Aí você pega um aparelho da Ibramed, traz outro jogo de parâmetros. Né? Pega um aparelho mais sofisticado da DMC, por exemplo. Aí já vai complicar um pouco mais, né? Então, assim, realmente é difícil a gente... Né? E eu vou te falar que não existe um consenso na literatura. Se você for, né, no AUT lá, que é a Confederação Mundial de Laser Terapia, eles trazem para nós algumas, por isso que eu trouxe para vocês também, indicações de protocolos que a gente tem que seguir, né? Para que a gente tenha esse norte. Mas, realmente, é o que eu falei na aula que você, né, comentou, você tem dificuldade, realmente. Pela nossa prática clínica, é lógico, seguindo a literatura, obviamente, seguindo os protocolos indicados, até por fabricantes, mas principalmente pela, né, Associação Mundial de Laser, e a partir daí a gente vai no nosso feeling, fazendo essas reavaliações, né, constantes do nosso paciente para ajustar esses parâmetros que são indicados. Mas assim, não tem uma resposta exata, Raquel, não tem. Infelizmente, na verdade, talvez felizmente, porque é isso que nos motiva realmente né, a estudar, né, a progredir com as pesquisas na laser terapia, mas eu não tenho, né, uma resposta exata para vocês, tá? Porque isso não existe, na verdade, tá bom? Tipo assim, aqui no nosso laboratório, a gente baseia, a gente não tem atendimento, né, para a população, a gente faz experimentos, ou trabalhos com protocolos pré-definidos e a gente avalia somente no final. O que a gente faz muito? Comparações entre protocolos diferentes, justamente para isso, para tentar chegar num consenso acho que não, mas para tentar chegar em uma determinação melhor de protocolos para tratar aquele tipo de paciente, tá? Mas é muito baseado em evidência científica, artigos, os protocolos realmente já mais ou menos pré-estabelecidos, e no nosso feeling, e ajustes aí constantes com essas avaliações que a gente tem que fazer, tá? Também, muito obrigada. Eu tenho ajudado um pouquinho, mas infelizmente... Ajudou! Fique tranquila, porque é uma dificuldade. Mas essa é a magia do laser. Assim, obrigada, é um recurso maravilhoso, mas muito complexo, porque tem um jogo muito grande de parâmetros, tá bom? Obrigada. Mas, enfim, gente, fique à vontade, né? Depois o pessoal aí do Instituto pode passar meu e-mail. Eu sou super aberta aí para a gente conversar a respeito de laser terapia. A gente tem um monte de pesquisa, trocar ideias, né? O que eu puder contribuir para a formação de vocês, para o uso da laser terapia da maneira mais adequada possível, eu estou super disponível, tá bom? Paula, é isso, né? Eu acho que aí eu vou deixar vocês com o pessoal do Instituto. Agradeço o convite, espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com né, conhecimentos na área de laser terapia, tá bom? Agradeço, professora, muito obrigada aí pelo seu tempinho. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.